de começar o nosso podcast, Você Pode Mais com a doutora Ingrid, eu quero agradecer aos meus patrocinadores. Em primeiro lugar, quero agradecer a Law Offices of Michael Morcillo. Michael é advogado americano que fala português e tem um escritório de advocacia que se dedica a defender as pessoas que têm sofrido acidentes de todas as classes. Michael Morcillo tem mais de 30 anos de experiência e é um advogado renomado aqui na área de Fort Lauderdale. E também quero agradecer e mencionar a Boscovic Turismo, uma agência de turismo localizada em São Paulo, no Brasil, e que tem clientes no mundo inteiro. A Boscovic Turismo se especializa em todo tipo de viagens, de grupos, turismo e pacotes para vir para os Estados Unidos e para todos os outros países. Espero que vocês possam patrocinar aos nossos patrocinadores e agora vamos ao nosso podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Você Pode Mais com a doutora Ingrid. E hoje o nosso podcast ele é mais que especial. Estou com dois convidados maravilhosos, muito queridos, e vamos ter um bate-papo muito legal sobre as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Comigo está hoje Luiz Ernesto Lacombe e Rodrigo Constantino. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Ingrid. Prazer estar aqui. Ingrid, que bom. Eu estou aqui para falar mais da relação das eleições americanas com o Brasil. Eu acabei de chegar aos Estados Unidos. Eu cheguei há 10 anos, mas votei pela primeira vez só agora. Eu vi, tive a experiência de eleitor só nessa vez. Eu vou votar hoje. Hoje eu vou votar. Mas vamos lá. Como é que eu vou deixar vocês começarem um pouco a discussão? Porque da mesma forma que você, Luiz, está aqui há pouco tempo, você não tem aquele... Não digo que não tenha, mas o conhecimento das eleições americanas tanto. A mesma coisa, eu não entendo nada das eleições do Brasil. É um sistema completamente diferente. Mas né? talvez mais simples, né? Porque o do pelo Brasil total é mais de simples. votos. O daqui é bem mais complexo. Então, pode começar. O que você está achando? O que você acha que vai ser, assim, qual impacto vai ter no Brasil? Bom, a gente está sabendo que os Estados Unidos, CIA, FBI e agências americanas estão patrocinando, financiando movimentos de censura no Brasil. Isso a partir do governo Biden, né? Biden-Harris. Então, a gente espera, sinceramente, que com a vitória do Donald Trump, todos nós aqui, a Ingrid é a única com a camisa certa, porque eu também não me acostumo com essa história de os republicanos serem a cor vermelha. Aqui nos Estados Unidos, a cor vermelha é do Partido Conservador. Tinha que trocar isso, porque a gente se confunde muito. Mas eu espero, sinceramente, que o Donald Trump olhe para o Brasil com carinho, né? E interrompa, né, esse fluxo de dinheiro e de estrutura para fomento de censura no Brasil. O Michael Shellenberger fez uma série de reportagens, ele e um grupo de jornalistas ligados a ele, uma série de reportagens mostrando como os Estados Unidos estão interferindo na liberdade de expressão no Brasil, né? Acabando com a nossa liberdade de expressão. Isso é inimaginável, né? Um país como os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, o país mais livre do mundo, patrocinar a censura, uma tirania num outro país, isso é assustador. Então, eu espero que a vitória de Donald Trump, e onde eu moro, ali na região de St. Cloud, perto de Lake Nona, em Orlando, se ali for algum termômetro realmente significativo, o Trump já ganhou, porque é tudo Trump. Essa região de Broward, historicamente, ela é azul, como a gente chama, é bem azul. Mas em Miami e West Palm Beach também é uma região ao sul, Miami e o norte Palm Beach, agora está se tornando mais vermelho. A Flórida, como estado, virou mais republicano. Tem um bom governador, que é o Ron DeSantis. Tem os católicos latino-americanos que não querem saber de pauta radical de aborto, droga dos democratas. Deixa eu só pegar um gancho disso que o Lacombe disse, porque os brasileiros estão com muita expectativa dessa vitória do Trump para mudar o quadro no Brasil. Não só isso que o Lacombe falou, que existe claramente uma campanha democrata pela censura no Brasil, como a gente soube também que entidades de Estado dos Estados Unidos agiram durante a época da eleição no Brasil. Mandaram recado, gente do Pentágono visitou o Brasil, mandaram recado para os militares, tem que aceitar o resultado. E eu acho que ali, Ingrid, foi feita uma aliança de globalistas e comunistas. Os globalistas, o Biden e o Partido Democrata representam isso nos Estados Unidos, são aqueles que dão muito peso a Davos, a essa estrutura toda da ONU, OMS, essas estruturas supranacionais, né? E eles querem controle
em todos os países, todos os lugares do mundo. Os comunistas é um buraco mais embaixo, aí a turma da América Latina, a turma do Foro de São Paulo, que tem a ver com a China, com a Rússia, e eles fizeram uma aliança para impedir a direita de continuar governando no Brasil. Só que o Lula veio mais radical do que da última vez. O Lula hoje é um cara que levou o Brasil na direção do eixo do mal. O Brasil hoje está perto demais da China, da Rússia, trouxe o Irã para o BRICS. Então, quando a gente fala de globalista, o Macron na França, o Trudeau no Canadá, o próprio Partido Democrata aqui, eles não querem saber de Rússia e China. Eles apoiam, por exemplo, a Ucrânia na guerra com a Ucrânia. Eles apoiam meio a contragosto, é verdade, mas Israel contra o Irã. E o Lula não. O Lula colocou o Brasil do lado ruim. Do lado ruim. Então, eu acho que hoje eles estão meio assustados com a posição do Brasil. Por outro lado, o Trump ele tem uma pegada mais protecionista na economia. Então, ele já falou em tarifa para a China, produtos que, de alguma forma, o Brasil produz, ainda que triangulando com outros países para chegar ao produto final aqui. Então, economicamente, até o Goldman Sachs falava isso numa palestra recente. Economicamente, a vitória do Trump pode simbolizar até uma dificuldade maior de exportação brasileira. Mas a gente tem que ter a consciência de que é um custo econômico para um benefício político. O Trump mascara o objetivo final dele, que é enfraquecer o arquirrival, o seu inimigo geopolítico, que é a China, com uma questão mais patriótica. Buy America, proteger os empregos, voltar aos empregos. No fundo, a gente tem que ser sincero, isso pode representar um custo econômico. Nós vamos no Walmart pagar um pouquinho mais pelos produtos made in China. Mas a gente está enfraquecendo um inimigo da América e de tudo que a América simboliza para o mundo. Representa em termos de farol da liberdade e tudo mais, que é isso que o Lacombe estava dizendo. Os Estados Unidos se deixaram levar por um governo mais radical à esquerda, que está fomentando em países de terceiro mundo como o Brasil, censura. Nós não podemos aceitar isso. Então, a vitória do Trump simboliza a tentativa de reverter esse quadro, e basta mencionar que temos congressistas republicanos de olho nisso, né? A própria Maria Salazar aqui na Flórida, no Distrito 27, o Chris Smith, que é um cara que está desde o Ronald Reagan no Congresso, lutando por essas pautas de liberdade em países de terceiro mundo. Então, a vitória do Trump pode aumentar muito o maçarico no cangote da turma que quer censura no Brasil. A gente espera, inclusive, que haja possibilidade de sanções contra o Brasil, né? O Brasil do PT, né? É bom deixar claro, né? O Brasil do PT há pouco tempo recebeu 2 navios de guerra do Irã. Ficaram atracados no Porto do Rio de Janeiro. Não só isso, integrantes do governo, do PT, foram a festas nesses navios. Essa é uma situação inimaginável. Manda uma mensagem completamente contra o que os Estados Unidos representa. Esse problema que você mencionou do Israel é um problema imenso. O que está acontecendo agora no Israel eu não sei qual vai ser a solução, eu não sei se vai ter uma solução, se vai ter um ceasefire, eu acho muito difícil. Mas para ver uma postura do Brasil, pelo pouco que eu vejo, é assustador. Não sei se você soube, houve uma licitação no Brasil para a compra de blindados para as Forças Armadas brasileiras. Quem venceu a licitação foi uma empresa israelense. E o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, numa entrevista coletiva, ele confessou, não, ele avisou, ele fez um alerta. Acho que a intenção dele ali era essa, dizendo, olha, os judeus, o povo de Israel venceu a licitação, mas por questões ideológicas o governo não aceitou e quis dar a vitória ao segundo colocado na licitação, que o Tribunal de Contas da União não permitiu. Então vejam que a xenofobia, que o preconceito, né, que o antissemitismo impregnado nesse Brasil do PT está num nível absurdo. Então talvez com Trump nos Estados Unidos o Brasil sofra uma pressão maior para, tenta se endireitar, vai para o caminho. Sem falar que grupos terroristas como o Hezbollah operam na América Latina, na Argentina, a gente sabe de células terroristas, inclusive fizeram um atentado muito grande no passado, e na Tríplice Fronteira eles estão lá. Foz de Iguaçu, eles estão lá, com diálogos. Eles têm célula em São Paulo. Com diálogos cabulosos com a turma da esquerda. Mas aqui, falando agora de fronteira, a fronteira é um assunto que eu queria também falar com vocês sobre isso. O número de pessoas que estão
cruzando a fronteira é astronômico. E a Kamala Harris tem a ver com isso. Não, ela era o Border Czar. Ela era o Border Czar. A czarina da fronteira. A czarina da fronteira, que nunca foi na fronteira até recentemente para ter um follow-up, tudo armado direitinho. Mas falando sério, o número de pessoas que está cruzando a fronteira é astronômico, tá? Eu, como advogada de imigração, eu vejo a imigração a 16 de fevereiro, vou fazer 30 anos. Eu me lembro, há 20 anos atrás, já falavam em 10, 15 mil pessoas indocumentadas. Hoje, milhões, né? Agora milhões. Hoje estão falando ainda em 20. É muito mais. Milhões. Porque se já eram 10 entraram 15, 10 milhões nos últimos 3 anos. Mas, não, para você, eu estava vendo aqui, nos últimos... no mandato do Biden, no número de pessoas que entraram à fronteira, foram mais de 800... Eu tinha visto 11 milhões. 11,5 milhões. 11 milhões. 11,5 milhões. Agora, desses 11,5 milhões... Quantos são terroristas? Bom, 385, quantos que eu saiba, estão na lista de terrorist list. 385. Mas o mais agravante é que, lógico, tem muita gente boa entrando, famílias que estão fugindo realmente situações difíceis, né? Mas se o sistema tivesse mantido como o presidente Trump tinha dito, stay in Mexico, porque a maioria dessas pessoas levantam a bandeira do asilo. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que o asilo, ele tem um processo. Então, se você está vindo da Guatemala, que está lá embaixo, né? Você está vindo lá da Guatemala, tá? Se você, ao invés de você vir em direção ao México, que é muito mais longe, você poderia voltar. Em vez de ir na direção ao México, por que você não vai para o Panamá e levantar a bandeira lá? Por quê? Porque o Panamá não vai te aceitar. Nunca. Então, eles começam a andar. É Guatemala, é El Salvador, e começam a subir. Mas a maneira que o asilo é determinado é quando você coloca o pé no primeiro país onde você está livre. Tá? Então, se você começa... Se você passou por algum e não pediu... Então tecnicamente, você não está pedindo asilo. Você tem uma meta. Você quer chegar nos Estados Unidos. Não é só o asilo. Tudo que o Trump fez foi falar, você espera o processo do asilo no outro país. A Kamala Harris, como czarina e participante desse governo do Biden, medíocre, tirou essa regra e aí virou a política de fronteira aberta. Eles alegam que colocaram um projeto de lei bipartidário que não foi aceito e que teria resolvido. Isso é fake news. Isso foi depois e eles retiraram essa simples decisão do Trump que escancarou a entrada de muita gente. De novo, Ingrid, você colocou questões humanitárias, qualquer pessoa com empatia se solidariza, mas nenhum país pode abrir mão de um controle de fronteira. Todo mundo quer vir para os Estados Unidos. Acaba o país. Não existe mais país. E a gente começa a pensar se não é essa a intenção dos democratas. Destruir desde dentro o país. Os imigrantes são necessários, mas há um limite. Há um limite. Tudo tem um limite. Por exemplo, essas gangues. A MS-13 já é conhecida há décadas. Tem uma venezuelana, esqueci o nome agora. Trem de Aragua. Olha o Colorado. Que são pior. Olha o que fizeram em Colorado. São pior do que o MS-13. Porque o MS-13, eu acho que são assassinos, são terríveis. Mas com o passar dos anos, né, eles têm se integrado mais na sociedade e não se ouve tantas coisas quanto agora estamos ouvindo do Trem de Aragua. O que eles estão fazendo em Colorado. Onde é que se viu? Nunca eu pensei que aqui nos Estados Unidos íamos acordar um dia e saber que tem 2 prédios. Um prédio tomado por uma gangue da Venezuela, cobrando aluguel, como se fosse uma máfia externa que entrou nos Estados Unidos. E aí vem uma narrativa da esquerda democrata que é pérfida, é desonesta, que é o seguinte: o Trump é contra imigrantes. Não, isso não existe. Isso me deixa muito chateada. Primeiro que os filhos do Trump são igual aos meus. Pai americano e mãe imigrante. Todos menos uma. A Tiffany é a única que é a mãe americana. E a esposa dele também, né? Não, ele tem 5 filhos. 3... Não, mas eu digo a própria Melania. Isso que eu quero dizer. Ele tem 5 filhos, só um que a mãe é americana. Os 3 primeiros, a mãe era imigrante, que ela já faleceu, e a Melania é da Eslovênia, também é imigrante. Então, os filhos dele são igual aos meus. Metade imigrante e metade americano, mesma coisa. E falar que ele é contra imigrante, não. Eu já, na minha carreira, tive inúmeros clientes que trabalharam para eles, todos imigrantes. Ele é o tipo da pessoa que, se ele não gosta de você, seja você homem ou mulher, ele vai te tratar da mesma forma.
Ele pelo direito. Se você não é uma pessoa competente, você não vai seguir em frente. Se você é uma pessoa competente e trabalha na minha instituição, na minha rede de empresas, você vai seguir em frente. Mas dizer que ele é contra imigrantes, não, isso não é verdade. Porque até hoje, as leis pró-imigrante que foram decretadas, a maioria delas foram feitas pelos republicanos. A maior foi feita pelo Reagan, a última anistia. Quem fez foi o Reagan. Foi muito mal feita porque o Congresso não exigiu uma definição mais forte de como eles iam interpretar isso e a fronteira, e aí não deu certo. E o último democrata que fez algo foi o Clinton, que fez a 245I, que durou 4 meses, que, na realidade, me perdoa, eu sou advogada de imigração, não serviu para nada. Até hoje está dando problema a 245I. Então, a diferença é imigração legal e a imigração ilegal. E quem que você quer trazer para um país? Você quer trazer os melhores, o Trump foca nisso. Os vistos são vistos para filtrar. Né? O EB1, o EB2, habilidades extraordinárias, especiais, por aí vai, o L1. Agora, os democratas parece que o intuito é esse, até meio maligno, é escancarar e importar futuros eleitores que dependam do welfare state. Você sabe o que eu acho? Eu não acho que essa lógica deles tem sentido, porque se você se aprofundar dentro de uma comunidade imigrante, tá? Que agora são ou residentes ou são americanos, e você começar a fazer uma pesquisa e ver e conversar com eles, pessoas que passaram dificuldade, que gastaram dinheiro para se legalizar, pode até terem vindo através de uma fronteira ou vieram com visto de turismo e ficaram, mas conseguiram se legalizar por alguma forma, demorou, gastaram, esperaram, suaram e hoje são americanos. Faça uma pesquisa e pergunta àquela pessoa que teve que sofrer e esperar se eles acham justo deixar alguém passar na frente da fila. Não, eu acho esse pensamento deles completamente errado. Eu não acho que isso iria acontecer. Eles acham que se deixar todo mundo entrar... Bom, basta dar o exemplo da Flórida, né? A Flórida... Voto de cabresto, né? Voto de cabresto. Você traz aquelas pessoas, permite que elas entrem, elas ficam ali agradecidas a você e, teoricamente, votariam Mas você pro resto o ponto da Ingrid é muito visível na Flórida. A Flórida é o estado de imigrante por excelência e é um estado, hoje em dia, conservador. Não é nem mais swing state. É red. O cubano é o perfeito exemplo. O cubano tem sua própria lei, o Cuban Adjustment Act, tá? E quando foi decretado, o governo era democrata. Então, a lógica diria que todos os cubanos, para agradecer a abertura do Cuban Adjustment Act, seriam a grande maioria democratas. E não são. Mas aí, vamos tentar explicar isso, né? Eu acho que uma das coisas é a radicalização dos democratas. Antigamente, o Partido Democrata era uma espécie de PSDB lá para o Brasil. Eram os tucanos, globalistas e tudo, mas que entendiam a economia de mercado, defendiam e tudo. Hoje é o PT com o PSOL. Hoje é a turma meio socialista, esse esquadrão aí da AOC, da Ilhan Omar, que defende o Hamas daqui a pouco, a Rashida Tlaib. Isso é um pessoal muito radical, o próprio Bernie Sanders. O Alan dos Santos, jornalista também, ele está fazendo lá alguns trabalhos como motorista de aplicativo. E outro dia pegou um brasileiro. O Alan? Tá lá se virando lá, comprou um Tesla agora, tá todo feliz, tá lá. E tá usando isso para escrever artigos, para fazer comentários, porque é uma história interessante. São muitas histórias que passam ali no carro dele. E ele falou sobre isso. Ele pegou um brasileiro e o brasileiro comentando com ele. Não, porque aqui nos Estados Unidos as eleições são entre a extrema-direita e os democratas, né? Porque aqui não tem esquerda. E o Alan respondeu na mesma hora, você está vendo muita Globo News, né? Exatamente. Quem conhece mais a fundo sabe que não só existe esquerda, como existe uma esquerda muito radical hoje. Então, a pauta de costumes, por exemplo, eles querem aborto em qualquer época da gestação e legalizar drogas. Fala isso para um católico latino-americano que fugiu do socialismo, se ele acha graça. Aí existe a radicalização de você querer instrumentalizar o Estado para perseguir adversários. Weaponization, como eles dizem aqui, que é a criação de uma juristocracia. É exatamente do que a gente está fugindo no Brasil. Ninguém quer ver isso sendo reproduzido no Brasil. É a fala daquela Nayara que foi atendida no McDonald's pelo Donald Trump lá na Filadélfia, né? Senhor presidente, por favor, não deixe e foi criticada os Estados Unidos virarem um Brasil.
A retórica, por exemplo, que você trata todo adversário seu como nazista. Né? A gente está vendo isso. A Hillary chamou os republicanos de deploráveis. Basket of deplorables. O Biden agora acabou de chamar de lixo flutuante. Aí quando alguém tenta matar o Donald Trump, eles dizem que não tem nada a ver com isso. Exato, é uma retórica tóxica. Eu acho o seguinte, Luiz, você que está aqui há pouco tempo, né? Você está aqui há 2 meses, né? 3 meses. 3 meses. Você... O que você acha... Só no tempo, eu sei que você diz na sua área, você está vendo tudo pro-Trump, mas você entende, tem como você comparar essa mentalidade dos democratas aqui com a política do Brasil? Tem semelhança? Como o Consta estava dizendo, os democratas aqui, eles se aproximaram do que é o PSOL, acho que o PT, a ala mais radical do PT. Mas sempre foi assim no Brasil? Se é que porque haja aqui, por exemplo, hoje, uma menos radical. Você sabe o Bobby Kennedy, que agora ele está apoiando o Trump. Tá apoiando o Trump, que eu acho ótimo, porque ele sozinho... Make America Health Again. Health Again, yeah. Make America Health Again. A postura dele não era o suficiente para ele se eleger a um presidente. Você não pode ter uma plataforma com só uma ideia. Então, eu acho que ele vai ser um complemento muito bom, o Trump ganhando. Mas o Bobby Kennedy, ele era o verdadeiro democrata, o democrata do meu sogro, o democrata do meu marido, que não é mais. E ele diz algo, eu não abandonei o Partido Democrata. O Partido Democrata que me abandonou. Que é o mesmo que o Elon Musk fala. O Elon Musk ficou na fila para cumprimentar o Obama. E hoje ele está falando, cadê esse Partido Democrata? Bom, Obama, para mim, começou a radicalização. Mas hoje o Partido Democrata é o partido da Big Pharma, da Big Indústria Bélica, né, das Big Corporations em geral. E o país está dividido, 50-50, grosso modo. Mas os 50 democratas controlam 70% da riqueza e os 50 republicanos 30%. Então, cadê o Partido dos Ricos hoje? É o democrata. O republicano virou o Partido do Trabalhador de chão de fábrica. Blue collar. Eu ontem estava vindo de Orlando para cá, de carro, e na estrada eu vi um outdoor que acho que resume um pouco a situação. Estava lá, inflation, border control e crime. Had enough? Vote nos republicanos. Então, inflação, controle de fronteiras e crime. Já teve o suficiente? Então, vote nos republicanos. Não tem muito como... Eu acho impressionante. Tudo bem, eu entendo que as pessoas tenham, né, as suas ideias meio enviesadas, meio deturpadas, mas como é que alguém pode votar? Porque isso é uma situação real, a inflação piorou, o controle de fronteiras, falamos aqui, piorou. A economia, né? A criminalidade aumentou. E como é que você vota numa pessoa como a Kamala Harris, que passou 4 anos mentindo sobre o estado de saúde do presidente? Eu te digo. A pessoa passou 4 anos mentindo. Ela mentiu deliberadamente, assim, na cara dura. E aí agora você tem que acreditar nessa pessoa e confiar nesta pessoa. Eu te dou a resposta. Juro. Eu te dou a resposta. Se você tem 2 neurônios, não vou acreditar numa mulher que passou 4 anos mentindo sobre o estado de saúde do presidente da República. Antes de você responder, Rodrigo, a minha visão, e essa pergunta é para você, porque ambos, eu não sei se você se considera jornalista, Constantino? Os dois. Prefiro não usar o rótulo. Por isso que eu falei. Não, mas você, como jornalista, com aquela sua cara na TV de anos e anos depois, eu te faço a pergunta. Ou seja, por quê? O que eu não entendo é realmente como que uma pessoa pode votar em alguém que está em poder, esquecemos que ela ainda está em poder, ela é vice-presidente. O Biden, eu não sei quem está governando o país, mas não é ele. Nós estamos sem presidente, isso é a realidade. Eu não sei quem está governando o país. A burocracia. O Deep State. The Deep State. O establishment. The machine. Como diz o americano. Então, eu te pergunto, você como jornalista, Luiz, me explica, e eu sempre faço essa pergunta para meus amigos, que eu tenho muitos amigos da esquerda. Por que você consegue? Eu consigo dividir. Eu consigo dividir. Realmente eu consigo. Tenho amigas muito próximas. Eu tenho limites bem... E eu sempre faço a mesma pergunta. Por que a mídia é da esquerda? Bom, essa é uma pergunta bem complicada. Eu tenho a visão brasileira, né? A questão mais ligada à visão... A gente quer, porque aqui eu também não entendo. Mas... Eu acho, no caso, assim, algo que eu percebi na Globo e que já vi muita gente que trabalhou na Globo falando sobre isso.
A televisão, eu sou um bicho de televisão, eu trabalhei 36 anos na minha carreira, vou para 37 agora, então praticamente toda a minha carreira em televisão. E quem vê televisão hoje em dia? Meus filhos, um de 26, outro de 23, acho que nunca viram. Né? Se viram pequenininhos, talvez. Hoje não veem, não têm o hábito de ver. Então, ali na Rede Globo, eu acho que foi assim que começou o processo. Né? Alguém percebeu que, puxa, a gente está perdendo as novas gerações. As novas gerações não estão mais com a gente. As novas gerações não assistem mais à televisão. O que a gente tem que fazer para se aproximar desse público mais jovem? E talvez tenham embarcado em pautas que acharam que eram as pautas das gerações mais novas. Né? Que era essa história de que o mundo vai acabar depois de amanhã, porque o ser humano é malvadão, está terminando com o nosso planeta, então nós vamos embarcar nessa de discurso ambientalista, radical, ecoterrorismo. Né? E agora tem essa coisa da ideologia de gênero, vamos embarcar nessa ideologia de gênero, vamos apostar nisso, vamos trazer essa temática para a nossa dramaturgia. Você pega, não sei se você está aqui há muito tempo, você não vai lembrar, mas quando lançaram uma série, era um soap opera, uma novelinha chamada Malhação, no início, se passava numa academia e eram namoros de meninos com meninas, e os meninos faziam jiu-jitsu, e eram valentões, e aquela coisa. E aí agora quando já saiu do ar, mas as últimas temporadas, já era assim, um relacionamento de homem com homem, de mulher com mulher. Eu me lembro de um recorte que eu recebi, claro que eu não via, mas recebi por rede social, de uma menina grávida tentando convencer o namorado, de quem ela não tinha engravidado, ela tinha engravidado de outro, de que ela amava o namorado e amava o outro que a tinha engravidado e que ela queria morar com os dois, entendeu? Então, talvez tenha começado por aí. Né? Tenha começado por aí. Agora, isso historicamente sempre foi assim. Né? Se você for olhar as redações da década de 40... A minha tese é mais atemporal. Porque se você for olhar o que era ali, o regime militar talvez tenha uma influência muito forte sobre isso. Né? Então, você pode ser contra o regime militar e continuar sendo um liberal, que é diferente de liberal aqui, né? Um liberal e um conservador, dá para ser isso. Então você tem que ser contra o regime militar e obrigatoriamente você tem que ser um comunista, um socialista. Então tem isso também. Mas porque a minha tese é mais atemporal porque esse fenômeno se repete nos Estados Unidos e em vários outros países. O jornalista, via de regra, ele peca por elitismo mais arrogância. Ele tem uma visão soberba de querer empurrar a história, se sentir alguém iluminado. E, no fundo, alimenta certo desprezo pelo homem comum, que é a sua audiência. Ele trata como Homer Simpson. O maior âncora, eu sei que você diz que não é âncora, mas o apresentador, o maior apresentador de telejornal no Brasil, que é o William Bonner, já fez essa comparação, que preparava o Jornal Nacional pensando no William Bonner, no Homer Simpson como público. Né? Aqui nos Estados Unidos a gente vê a turma da CNN debochando que o americano médio não vai saber apontar no mapa. O eleitor do Trump não vai saber onde está no mapa os estados. Então existe uma visão preconceituosa e elitista e uma visão estética de mundo. Para mim essa é a expressão que define. Eles adotam uma visão estética de mundo, que é o feel good sensation, é a vibe, muito mais do que os resultados. Eu sou do bem porque eu sou da turma da esquerda. Tem um livro do Goldberg, que era o apresentador da CBS, de 40 anos atrás, chamado Bias, Viés. E nesse livro ele tenta explicar o fenômeno. Bernie Goldberg, 40 anos atrás. E ele fala, né, meus colegas todos de redação têm um viés claramente progressista e eles acham que não. Eles acreditam na faculdade de jornalismo que eles fizeram, de que eles são objetivos, imparciais, buscam excelência, o fato e por aí vai. E eu tô vendo aqui do meu lado que são militantes. Então ele falava, é a visão de mundo deles, né? Por exemplo, como é que alguém que vê tudo isso, a economia ruim, a lambança geopolítica, teve um no Brasil, que eu brinco muito, oi Guga, o Guga Chakra, que mora em Nova York há muitos anos, ele frequenta a bolha democrata, ele lê o New York Times, o Washington Post, vê a CNN e ele acha que conhece o mundo. Então ele falou, o Trump é mau. E o Biden é alguém normal, vai trazer tranquilidade para o mundo. Olha o Afeganistão, olha o Oriente Médio, olha a Rússia. Então ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Então, eu tive agora com um advogado meu de imóveis, né, fechando a venda da minha casa antiga, e ele é um judeu americano, odeia o Trump com
o fígado é visceral. Então, ele sofre do Trump Derangement Syndrome. TDS. Essa expressão explica muita coisa. Yeah. Aí você fala assim, mas olha a Câmara, judeu, olha Israel. Olha... Ele, Rodrigo, você não está entendendo. Eu odeio o Trump. Eu odeio. E isso explica muito. Eles acham que ele é Hitler, eles acham que ele não é refinado, ele não come com talher de prata, ele precisa ser recivilizado. Ele é tosco. Ele não... Os democratas frequentam o jet set. E aí vem um tripé muito importante para responder, que é Hollywood, academia e mídia. Yep. A cultura pop toda é dominada por essa turma, da visão estética. Taylor Swift, Beyoncé e companhia. A academia é um bando de militante marxista que está nas salas de aula doutrinando a garotada. E a mídia, até o Jeff Bezos, num Open Ad recente no Washington Post, que é o jornal dele, reconheceu que tem uma percepção de viés. Ele falou, a mídia tem que ser objetiva e ser percebida como objetiva. Nós estamos pecando no segundo ponto. Não, Jeff Bezos, estão pecando nos 2 pontos. Ele está perdendo milhões por dia por causa que ele não apoiou nenhum partido. Exato. Né? Que é a primeira vez. Mas vocês Eu posso trazer outras questões? Lógico, por exemplo, você pega a Segunda Guerra Mundial, você tem uma situação que a União Soviética, o comunismo, né, combatendo o fascismo e o nazismo. Né? E os aliados vencem a guerra. Então o comunismo ali, de alguma forma, apesar de todos os horrores, né, que praticou, aliás, fórmulas que foram praticadas pelos nazistas e pelos fascistas também, saiu como o bonzinho. Né? O bonzinho. Isso é um engano absoluto. E tudo isso que o Constantino falou. Então, a ocupação, a guerra cultural, a ocupação das escolas, a ocupação das universidades, a ocupação dos meios culturais, tudo isso transformou o comunismo em algo bom. O comunismo é o bem, o comunismo é a fraternidade, o comunismo é a solidariedade, né? E o liberalismo e o conservadorismo são o mal, é o mundo capitalista selvagem, o que é absolutamente absurdo. E aí, para você ter um desprezo completo por jornalistas que são de esquerda, e são, no Brasil, a última pesquisa que eu vi, quase 90% dos jornalistas são de esquerda, você tem que ter desprezo por essas pessoas. Porque o jornalismo trabalha com fatos. Com a busca... Deveria trabalhar com fatos. Escutar o cheiro do asfalto. Trabalha fundamentalmente com a busca pela verdade. Né? Então, buscando fatos, né, apegado ao mundo real. Como é que você vai aceitar que jornalistas defendam ideias que já foram aplicadas, que são aplicadas desde de 1917, que nunca deram certo? Você pode olhar qualquer país comunista, mesmo socialistas, né, que é um estágio para o comunismo, não dão certo. Então você tem que ter desprezo para os jornalistas desse tipo, né, que é a grande maioria. Mas não dá para falar disso, de guerra cultural. O Rufo é alguém que tem feito um bom trabalho aqui nos Estados Unidos em relação à guerra cultural. Antes dele, aquele que era bem comunista também, tipo Olavo de Carvalho, era bem comunista, virou o David... não é Horowitz, como é que é o nome dele, meu Deus? É um desses aí, eu vou lembrar. Mas eles entendem a guerra cultural. Muita gente não. Muita gente quer discutir política pública, gestão, não sei o que, não entende. E o conceito... Não dá para entender esse fenômeno sem falar de Gramsci e Escola de Frankfurt. E esse conceito de Order of the World, vocês conhecem? De quê? The Order of a the nova World. ordem mundial? A ordem mundial. Isso é o globalismo. O globalismo. E aí você tem essas correntes brigando pelo governo mundial. Então você tem China, Rússia, aí puxando o Irã, né? Venezuela, Cuba, Brasil do PT, bem deixar claro. Você tem os Estados Unidos. O Soros é o grande vilão aí. O George Soros. O George Soros é o grande vilão, aquele outro lá do Fórum de Davos, o Schwab, que fala... Klaus Schwab. O Klaus Schwab fala com o Lacombe, é de família alemã. Ele é aquele alemão caricato. Parece vilão do filme do 007. A mãe dele a mãe é o pai, acho que a mãe dele é Rothschild. Pra você ter uma Ele é vilão do 007. Ele vou dominar o mundo. E veja... Você não terá nada e será feliz. Vamos comer inseto. Como dizia a Margaret, acho que é a Margaret Thatcher, né? O comunismo é muito bom até que o dinheiro dos outros acaba, né? Isso aí. Agora, falando do Order of the World, eu até mandei para vocês, não sei se vocês viram. Vocês conhecem o Eric Weinstein? Sim, sei quem é. Tem pessoas que acham que ele é conspiracy teórico da conspiração. Eu já acompanho ele há muito tempo. Eu vi o último podcast que ele fez. Nossa, eu achei fantástico, com um rapazinho, Modern Wisdom, o nome do podcast.
Foi muito bom. Você começa a ouvir ele vai falar muita coisa. Não, ele é da esquerda. Não, peraí, não, ele não é da esquerda, ele é da direita. Não, peraí, ele é do meio. Não, ele não é de nada. Ele te dá os fatos realmente. Quando ele fala da Order of the World... Mas, Ingrid, é pelo seguinte, eles não escondem tanto. Não. Então, o problema é a ignorância da direita, muitas vezes, de não estudar o inimigo. O Sun Tzu, na Arte da Guerra, falava, conheça seu inimigo, né? Veja, eu fui ler um livro do braço direito do Soros, o Malloch Brown. O cara já tem um nome pomposo, com hífen e o escambau. Eu não sei o que, Malloch Brown. Ele escreveu um livro sobre globalização. Aí eu fui ler. O cara globalização é diferente de globalismo. Não, então. Ele era o cara que tocava a Smartmatic. Ele era o cara do chairman do board de urna eletrônica da Venezuela. Então, no livro sobre globalização do Malloch Brown, a palavra mais repetida é manage globalization. Ou seja, uma globalização administrada. A globalização está para o globalismo como o livre mercado está para o capitalismo de Estado, que é você ter grupos poderosos cuidando da economia no país em vez de uma livre economia. É a mesma coisa que eles querem em âmbito global. Eles querem alguns grupos com os seus tecnocratas sem voto, a turma de Bruxelas, de Davos, dando as cartas, e por trás esses grandes bilionários que derrubam a escada e não tem mais uma economia livre global, a globalização, e em troca tem um globalismo, que é o quê? Uma globalização administrada, controlada por quem? Por esses grupos. Então não é teoria da conspiração você falar do grupo de Bilderberg. Isso existe. O Alex Jones, ele dora a pílula, ele é meio malucão mesmo. Agora, que as conspirações existem, tá muito claro, né? E sempre vão existir. Uma das coisas que você começou, no início você falou sobre o Trump, uma das coisas que eu acho que ele tá sempre, muitas coisas, mas uma das coisas que eu acho certo é ele ser esse protecionista. Nacionalista, ele é um nacionalista. Ele tem que proteger o país dele. Tudo que ele faz em pró do país que é os Estados Unidos. Mas aqui, economicamente falando, os liberais em economia pensam o seguinte: não gostam pelo seguinte, se você mete uma tarifa para o produto importado, teoricamente, a visão míope do Bastiat diria, né? E o Brasil que se vê. O Brasil tem vários exemplos assim. Você protege o emprego local, mas você está prejudicando todos os consumidores que vão pagar mais caro pelo produto. É porque a globalização é boa. É boa. A globalização, se você ter menos barreiras comerciais. Concorrência global. Vamos concorrer. Quem for bom, você vai ser bom naquilo ali. Você sabe fazer isso aqui bem, você vai se dedicar a isso aqui. Vantagens comparativas. Isso aqui você não faz tão bem. Então você vai deixar para esse país aqui fazer e esse país vai exportar para você por uma tarifa decente. Então a globalização é boa. O globalismo é muito ruim. Exatamente. Porque o globalismo é isso que o Constantine definiu. É a tentativa de impor um governo mundial com a turma lá de Davos, né, com a União Europeia, com os ONU, democratas dos Estados Unidos, com a ONU. Instituições supranacionais que ignoram a soberania do derrubando povo. As soberanias nacionais. Nós vimos na pandemia o Supremo Tribunal Federal do Brasil falando que tinha que seguir diretrizes da OMS em relação à saúde e rasgando a Constituição que preservava o direito ao culto, a liberdade individual, de ir e vir e por aí vai. Desde quando a OMS é mais poderosa do que a Constituição do nosso país? Então, isso é o globalismo. É você querer, com entidades supranacionais controladas por grupos obscuros. Quem era o comandante da OMS? Tedros Adhanom. Quem é esse sujeito? Um revolucionário marxista da Etiópia. Você falou agora na Constituição. Eu acho o que salva os Estados Unidos ainda, e espero, é que a Constituição ainda é um documento válido, respeitado. No Brasil. Que no Brasil eu acho que é um pouco diferente, né? E eu acho muito irônico quando eu ouço a esquerda falar que o presidente Trump ele é uma ameaça à democracia, que ele quer destruir a Constituição. Muito pelo contrário. A Constituição ela tem que se manter viva. As mudanças que houveram na Constituição americana são muito poucas. Por meio de emendas. 20 e tantas, não chega a 30. 26. E não teve... E faz décadas... Nem sei qual foi a última. Décadas que teve uma mudança. E para ter uma mudança constitucional é uma coisa muito difícil, muito séria. E tem que ser. E deve ser assim. Os democratas não querem, eles querem um atalho. Não, eles querem a Suprema Corte com 30 legislando. Sabe Deus quantos Supremos, nós temos 9 e tem que ser 9. Os pais fundadores, olha, eu tenho um grande respeito, eu leio muito sobre a história americana, eu adoro.
Eu não posso comentar da do Brasil, infelizmente. Mas a daqui, realmente, eu conheço e eu estudo muito. E sendo advogada, nós aprendemos isso também na Faculdade de Direito. Os pais fundadores tinham uma visão, assim, é fora do normal. Se você senta e lê aqueles documentos, os Federalist Papers, são coisas assim... O milagre da Filadélfia. Onde eles tiraram isso? Qual foi o pensamento deles? E todos jovens... Uma síntese entre a herança grega, a herança romana e o legado anglo-saxão todo britânico. E a idade... O iluminismo escocês britânico. Não o francês. E a idade deles, rapazes de 20 e poucos anos, tendo uma visão que hoje em dia não existe mais. Você não vê isso num jovem. Não, a maioria não tem uma visão que os pais fundadores de 25 anos, 24 anos tinham quando começaram a escrever os documentos que criaram esse país. Mas, para mim, a Constituição é o documento mais importante. E tem muita gente que me pergunta como é que o americano vota? Uma coisa que eu iria perguntar para vocês, eu sei que no Brasil é diferente. Aqui o americano ele tem vários... eu vou votar porque eu sou o meu ponto de referência, a minha plataforma é a economia. A minha plataforma é a imigração. A minha plataforma é só os direitos das mulheres. Que é uma conversa que acho que é para outro dia, porque as mesmas pessoas que estão falando sobre os direitos das mulheres querem deixar homens no banheiro, querem deixar homens competir com mulher. Então, isso para mim, I don't buy it. Mas eu, por exemplo, a minha plataforma sempre foi, sempre será, eu voto olhando só para a Suprema Corte. Quem respeita a Suprema Corte. Porque a então, Suprema e o Trump Corte indicou 3 nomes muito bons. Muito bons. Conservadores originalistas. Não são... E não sempre vão ao favor dele, não é? Porque não, é o Anthony Scalia. Que legado que ele deixa. O Roberts, que é o chefe, o Chief Justice, ele nem sempre, as opiniões dele nem sempre são 100% conservadoras. Igualzinho ao Brasil. O Scalia que o Reagan indicou para a Suprema Corte é quase igual um Barroso, né? Mas a Suprema Corte, para mim, é o termômetro do país. Sim. E ela não... os Supremos, eles têm que ter um mandato vitalício. E, para mim, é a minha plataforma. Eu olho para um presidente... No Brasil, a gente está brigando para... No Brasil, a gente quer também que todo mundo olhe para o Supremo. Mas derrubar o vitalício, derrubar o mandato vitalício. Aqui é necessário, porque senão você não tem uma continuidade. Mas a questão no Brasil, quanto ao mandato vitalício, é que o PT indicou ministros muito novos, né, e todos ligados ao partido, todos ideológicos, todos políticos, e que com o mandato vitalício vão ficar ali até os 75 anos de idade. Então você tem... Cristiano Zanin tem o quê? 40 e poucos anos. Não, e eu já acompanhei as duas coisas nos 2 países e eu vou te falar. Aqui é raríssimo alguém levar bola preta, ser negado numa sabatina. Mas a sabatina é muito séria. Sim. No Brasil, a sabatina ninguém leva muito bola séria. Preta e é uma palhaçada. Lá é um chá das 5. Aqui é um negócio muito sério. É muito sério, realmente. Aqui eles investigam as decisões. Em primeiro lugar, tem que ser juiz. São justice. No Brasil não precisa ser juiz. Não. Tem advogado do PT, advogado da CUT. A cara de espanto é ótima de quem não. A gente tem um caso no Brasil, tem o ministro mais novo do STF, é o Flávio Dino. Ele foi deputado federal, aí ele foi ministro da Justiça do Lula, aí ele foi indicado para o STF, mas antes de assumir, foi aprovado na sabatina, esse chá das 5, antes de assumir o cargo de ministro do STF, ele tinha sido eleito senador, não assumiu o cargo no Senado porque foi indicado ministro. Aí ele resolveu passar ali um mesinho no Senado, porque ele teria um período para assumir o cargo no Supremo. Então ele foi ministro da Justiça, aí ele foi para o Senado Federal, então ele foi do Executivo, depois ele foi para o Senado Federal, Legislativo, depois assumiu o cargo no STF e foi para o Judiciário. O Dias Toffoli... Isso num período de 2, 3 meses. O Dias Toffoli, que era advogado do PT e completou 15 anos agora de STF, ele bombou em 2 tentativas de prova para magistratura. Para juiz de primeira instância. Ele bombou. Ele foi reprovado. E ele foi para a última instância e alçado. Aqui a gente já reclama. E detalhe, ele era advogado do PT e no caso do mensalão envolvendo o PT, ele não se considerava suspeito. Ninguém é suspeito. Você pode julgar casos do seu compadre que você foi padrinho de casamento. Oh, my goodness. São casos concretos, tá, que eu tô falando. E aqui a gente reclama quando vê alguém sendo nominado por um presidente para a Suprema Corte que não tenha suficiente experiência como juiz, com várias opiniões publicadas que a gente possa ler. Porque eu leio quando vejo quando está na hora de o presidente apresenta alguém que ele vai nomear, eu leio as opiniões e eu vejo, não, isso aí. E o que fez a promotora Kamala Harris na sabatina do Neil Gorsuch
Primeiro ela foi feminista do movimento Me Too, acusando ele de abusar de mulher por causa de uma denúncia de 30 e tantos anos atrás na faculdade, sem uma testemunha, sem ninguém. Primeiro que eu vou te dizer, eu fui promotora há pouco tempo. E eu tenho vários amigos promotores. Meu irmão foi promotor federal durante 20 e tantos anos. Hoje ele é chefe legal lá da Microsoft. Mas um promotor mesmo, verdadeiro promotor, que vai se candidatar para qualquer coisa, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que você vai fazer é mostrar, olha aqui estão todos os meus casos que eu como é que se fala? Eu julguei. Então aqui todos julgou não, porque não é juiz. Participou como acusador. My trials, os meus casos. Aqui estão as minhas opiniões. A pessoa tem que escrever. Aqui está tudo que eu fiz. Cadê? Não tem. Ela tem. Eu acho que ela chegou a 2 Ela fez uma coisa assim, como promotora, não seja injusta. Não. Ela mandou prender e se vangloriou disso pais que estavam absentes demais na escola, os seus filhos. Yeah. E teve um caso que a campanha do Trump usou de uma menina que viu a mãe ser presa porque ela estava doente, se tratando de uma doença. É verdade. E a filha estava com a mãe no hospital. Foi presa. Então, quando eu vejo a Suprema Corte, a época de nomear um Supremo, para mim é o mais importante, porque a Suprema Corte, como eu disse, para mim é o termômetro do país. O Congresso, o Senado e a Câmara, isso tem um balanço e sempre vai ter um balanço. E eu acho que ainda o que salva os Estados Unidos, como dizia meu pai, se aqui está ruim, ainda está melhor do que qualquer outro lugar do mundo. Sim, é o refúgio da liberdade. Porque temos ainda um balanço. Nós temos até o sistema de freios contra pesos nos Estados Unidos é completamente diferente. No Brasil, a gente tem a seguinte você situação. Tem os 3. Aqui tem voto distrital, recall. Mas aqui Brasil, você tem mecanismos. Aqui são três braços, executivo, igual. legislativo. Não, a mesma coisa. Só que no Brasil é assim, eu não sei como é que é nos Estados Unidos. O STF, no Brasil existe foro privilegiado. O STF, ele julga, é o Supremo Tribunal Federal, ele julga todos os parlamentares têm foro privilegiado e eles só podem ser processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal por isso. E o Senado Federal é responsável por ser o freio contrapeso, por ser o vigia do vigia, que é o STF. Quem pode aprovar um impeachment de um ministro. Então, por exemplo, se um ministro do Supremo ele não cumpre a Constituição, ele comete abusos, ilegalidades, arbitrariedades, a gente tem vários casos sobre isso, quem tem a obrigação de julgar este ministro e abrir processo de impeachment e, se for o caso, aprovar e afastar esse ministro, é o Senado. Então você vê, o STF vigia o Senado que vigia o STF. É um círculo vicioso. Sendo que, se o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, não levar para plenário pedidos de impeachment, ele fica engavetado. Então, hoje tem mais de 30 e tantas assinaturas de senadores 36. Pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, mas o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, senta em cima e hoje já tem uma reportagem na Oeste dizendo que ele está flertando com a ideia de ser indicado para o STF mesmo. Ele queria, né? Ele queria, mas ele está negociando para o substituto, porque ele sabe que ele eleito ele não é mais para nada. Você explicou assim, como é que é no Brasil. Só de uma forma mais popular, eu não sei se vocês conhecem, para quem não conhece a forma do governo americano, eu não gosto de falar sobre televisão, mas a realidade existe e Hollywood tem certas coisas até que não são tão ruins, mas existe uma seriado chamado House of Cards, você conhece? Sim, passa no Brasil. Aquele seriado, por mais fictício... E o Frank Underwood era democrata. Yes. Frank Underwood. Por mais fictício que pareça, tem uma cena em especial, tem uma cena que ele está na sala dele, o Frank, e tem um quadro imenso, com todos os membros do Congresso, com o nome de todo mundo. E eles estão querendo alguma coisa, né? Então, vira o Frank não sei com quem ele estava falando, né? Aí está ali lá o nome, tá? Rodrigo Constantino, da Califórnia, Luiz Lacombe, da Flórida. Chama ele aí, liga ele aí. Chama aí o Luiz, vê o que o Luiz quer. O Luiz me falou que ele quer construir um planetário no estado dele. E, além do planetário, ele quer uma verba de $20 milhões para salvar um mosquito rosa que apareceu lá. E o Rodrigo? O Rodrigo quer uma biblioteca dedicada a plantas
e como salvar as vacas. E ele quer 40 milhões de dólares. Aí falei, então vai lá, pega os dois, vão jantar, vão almoçar, chega um acordo que se eles votarem para o que eu estou pedindo aqui no Congresso, aí você vai dar ou para o Luiz os 20 mil, talvez 15, e para o Rodrigo, em vez de 40, ele vai receber 20. Então, o governo americano, ele funciona assim. Não sei se no Brasil lá é da assim. cá. O lobby aqui, O lobby aqui é legalizado. Mas é o lobby dentro do governo. O próprio presidente, ele faz o lobby dele. Ele fala, olha, vai lá, fala com esse, fala com aquele, pega a equipe dele para entrar no Congresso para poder passar essas leis. E eu estou falando isso por uma razão interessante. A Harris estão reclamando que eles estavam com uma ótima lei de imigração que não foi em frente, essa que ela sempre fala. Mas o interessante é que eles culpam o Donald Trump, que ele que bloqueou a lei. Aí eu te pergunto, então ele é tão poderoso assim que ele pôde infiltrar o Congresso, nem sendo presidente, nem estando em poder, e ele conseguiu convencer, não sei, dezenas de senadores para não votar? Isso é outra característica muito comum entre os democratas atualmente nos Estados Unidos e o PT, acho isso fascinante, eles principalmente acharem... o PT no Brasil. O PT não tem culpa de nada. Nada é culpa deles. Nada do que eles fazem dá errado. Tudo dá certo. Tudo piora com eles, mas nada é culpa deles. É exatamente. Eles governaram 14 anos. Eles têm sempre os bodes expiatórios, têm sempre os culpados indicados, que eles dizem, não, a culpa não é nossa, a culpa é desse aqui. É sempre uma herança maldita. Esse discurso é tão entranhado que o Lula teve a cara de pau de subir num palanque na eleição com o seu ex-ministro da Educação, o Fernando Haddad, e dizer, o problema da educação no Brasil é que os governos nunca se interessaram por educação, sendo que ele foi 14 anos de governo há pouquinho tempo atrás. E o Haddad, que tinha sido ministro da Educação, estava ao lado dele. É um negócio ridículo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui nos Estados Unidos, nessas eleições, e nós estamos não só vendo eleições presidenciais, tem muitas eleições contenciosas, como é que fala? Contentious, de briga. Existe essa palavra? Conflituosa? Litígio. Governadores, representantes, senadores. Tem muitos lugares no Congresso que os dois estão brigando. Porque o ideal é ter um presidente que tenha ambos, o Senado e a Câmara do mesmo partido. Isso é o ideal. Quando tem um presidente que não tem, se torna difícil ele governar de uma forma... No Brasil é diferente porque nós temos quase 30 partidos. Não é bipartidário. Aqui o presidente ele busca ter a maioria no Senado e na Câmara. Mas existem aqui, nos Estados Unidos, nós temos o que nós chamamos de swing states, que são estados que todo ano eles historicamente, eles podem pender tanto para os democratas quanto para os republicanos. Historicamente, nunca nenhum presidente chegou à presidência sem ganhar o estado de Ohio. Não sei se no Brasil tem isso. Esse ano, nós temos 7 estados que são swing states, que estão realmente... É o cinturão da ferrugem, o Rust Belt. Que é o trabalhador de classe média. Não todos. Tem Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, Geórgia, que é no sul, Nevada, North Carolina e Michigan. Esses são hoje os estados que estão no balanço dos swing states. Eu não sei se no Brasil é assim. Mas o interessante é que nas eleições de 2016 ou 20? 20. Eu participei, eu só faço parte do RNC, e quando tem as eleições, eles convocam um grupo de advogados no país inteiro, vocês ficam de alerta. RNC é o Republican National Committee. A Republican National Committee. Você fica em alerta, fica on call, para se você for chamada, você vai falar, você vai ter horas. Você pega o avião, vai para Nevada. Pega o avião, vai para Geórgia. Como fiscal, para fiscalizar. Fiscal. Eu fui convocada... para ir para a Geórgia. Muitas nós fomos para a Geórgia, algumas foram para Wisconsin, outras foram para Nevada e Pennsylvania. E esse ano, o que está me deixando um pouco mais tranquila, não estamos ainda em alerta. Isso não sei se... Nós estamos achando que é uma coisa boa, porque... nas últimas eleições, nessa época, eu já estava com a mala feita. Porque também tinha Covid, né? Que criou uma insegurança, negócio dos votos pelos Mas dessa vez está tendo muito voto antecipado. Esse que o voto antecipado é o mais preocupante, porque o que eu vi,
E eu sei que as pessoas falam que ele nunca conseguiu provar, que teve fraude. Eu entendo, mas tem tanto por trás disso. Tem um dos fatores são os juízes de cada distrito. O juiz tem muito poder aqui nos Estados Unidos. Eu não sei no Brasil se é tão forte. Um juiz estadual, cada vez mais, né? ele tem um poder. Dependendo de quanto se paga. Isso... Não, aqui não. Bom, isso não, eu não quero acreditar que acontece aqui. Se você pagar muito direitinho, eles até cumprem a lei. Ingrid Raptor, sem querer desviar do caminho, mas a gente teve agora, há 10 dias, uma semana, a gente teve vários juízes de Mato Grosso do Sul presos por venda de sentença. Um deles pega com 3 milhões em 2 milhões e 700 mil em espécie em casa, em dinheiro vivo, cash. Mas, e havia leilão de sentença, quer dizer, eu sou o juiz num caso em que tem Rodrigo contra você. Eu falei, se você me der tanto, eu dou a sentença para você. Mas aí ele oferece. Aí eu falei, olha, o Rodrigo, se você me der tanto, leilão para venda de sentença. Uau! Mas voltando ao que eu estava falando, o que está acontecendo agora, eu acho que para mim e o meu grupo, a gente está um pouquinho mais tranquilo, porque ninguém ainda nos convocou, faz a mala. E as eleições são agora, terça-feira que vem. Próxima terça. Não mandaram a gente fazer a mala ainda. Hoje já é quinta, falta menos de uma semana. Mas o que aconteceu, o problema das eleições de 20 foram os votos de correio, foram os votos militares. E foi nisso que eu estava ali de frente. Eu vi, ninguém vai me dizer que não aconteceu, porque eu vi caixas e caixas e caixas desaparecendo, coisas rasgadas, eu vi com os meus olhos. Então, ninguém pode dizer que não aconteceu. Não conseguiram provar, aí eu estou fora. Eu não sou juiz, eu não sou político, eu não pude fazer nada. Eu só apenas vi. Mas as reclamações que nós recebíamos eram incríveis. Milhares e milhares e milhares de pessoas. Estou tentando votar, não consegui, não me deixaram. Sabe qual é a minha tese quanto a isso, Ingrid? A política americana é calcada na boa-fé. Bom, o que eu falo, ele confia em você. É um país voltado na base da confiança. Confia. Né? Então, é tudo bona fide. Os democratas cada vez mais estão radicalizados e parecidos com a esquerda latino-americana. E estão destruindo tudo isso. Eles estão destruindo. Eles estão percebendo as fragilidades do sistema e comendo pelas beiradas. Eles estão tentando, se não praticar fraude em nível nacional, pelo menos manipular. Eu dou um exemplo, né? É ou não é manipulação você pegar as redes sociais e fazer shadow banning e censurar, sumir com a notícia do laptop do Hunter Biden na véspera de uma eleição? Não precisa o filho do presidente aparece com um laptop com coisas muito reveladoras e comprometedoras. Com a cumplicidade de jornais importantes. Mas nem chegar tanto. Hoje eu estava falando com a Cecília. Olha, pode ser até ingenuidade minha. Eu falei, bom, eu vou fazer uma pesquisa aqui, que eu tinha algumas coisas que eu queria falar, nem sei se a gente vai chegar lá. Só números de pessoas entrando ilegais, que estão, o número é astronômico, número de pessoas, imigrantes que estão na lista de terrorismo, quantos homicídios, 13.099 homicídios cometidos aqui por imigrantes ilegais. E mais de 300 mil crianças desaparecidas. Ninguém sabe onde eles estão. Então, eu estava fazendo essa pesquisa, aí eu falei, e para conseguir isso? Olha, eu entrava no Google, eu entrava em todo lugar, e tudo que eu via era comunicação da esquerda. Você entra no Google, lista do Jeffrey Epstein não está liberada ainda, né? Outra. Ou a da festa do Didi. Outra semelhança com o Brasil. Isso me assustou, porque isso não pode acontecer aqui. E uma coisa simples, eu não sou fã, eu sei que muita gente compra no Timo. Uma que para mim é difícil, eu não enxergo direito, e é tudo pequenininho. Não sei nem o que é. Timo é uma... Como é que fala? O que é Timo? É um app onde você compra, igual a Amazon, mas são tudo da China, né? Olha... É a nossa Shopee, alguma coisa assim. Eu acho que é. Então você entra no Timo, é tudo barato, tudo Shein, tudo baratinho. Eu não sei por que eu entrei outro dia para buscar alguma coisa, que eu queria uma coisa bem baratinha, e eu não gosto de comprar coisa da China. Olha, e custei entender. Apareceu um monte de camisetas com uma vírgula e depois um lá e um tênis. Um tênis. E eu olhando... vírgula, eu falei, o que é isso? Um monte de camisetas. Aí custei... Kamala. Olha aqui. Isso aqui um vizinho meu de Weston mandou ontem pra mim.
o filho dele numa high school pública recebeu um jornalzinho. Can't do that. Make America Trumpless Again. Uau. E dentro, motivos para votar na Kamala Harris. No colégio público Numa high school pública. não pode. Mas, então, eu comecei a ver, que eu estava pesquisando umas coisas, estava quase sendo impossível descobrir. Eu não encontrava o que eu precisei. Aí eu liguei para uma amiga minha, que ela era pesquisadora dentro do Wall Street há muitos anos. Eu falei, Kelly, pelo amor de Deus, rapidinho, pega uns números para mim, porque eu não estou encontrando, que ela tem outras fontes que ela vai. Em 2 minutos ela... Aí eu fui comparar com o que eu achei, completamente diferente. Mas completamente diferente. Então, se a pessoa não sabe buscar a informação... Não tem transparência. A pessoa que não é sofisticada, que está entrando na internet, no Google... quantas pessoas entraram aqui? Não, o Biden criou muito mais empregos do que o Trump. It's not true, não é verdade. A inflação... Em termos de Covid, se você for olhar o número de casos de Covid no governo Biden, o número de casos de Covid no governo Trump, quando a doença realmente estava mais forte... O Biden teve mais casos. Não, teve mais casos, muito mais. A fronteira entrou muito mais pessoas, muito menos emprego, a inflação subiu quase 20%. Então, olha, eu não sei o que vai acontecer terça-feira. Eu espero que o nosso... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está aqui há bastante tempo, eu estou há 10. Eu já consigo perceber, em 10 anos, uma certa deterioração de infraestrutura, inflação, sem dúvida. Eu ia no concert, nos lugares, rock, o jogo, o concerto de rock ali no BB&T Center antigamente, pagava $20 para deixar o carro, hoje é mais de 40. Nossa. Você não consegue mais ir no Publix e sair com nada de comida sem gastar $100. Nada. 2 sacolinhas você gastou $200. Então, assim, tem uma mudança perceptível para quem está há uma década. Você não sente isso há mais tempo? Olha, eu quando cheguei aqui... que eu me lembro. Faz tempo, né? O quê? Faz tempo. Lógico, né? Eu tô aqui há 61 anos, né? Mas nesses 61 anos, eu até vim antes, eu era menor ainda, mas que eu me lembre, por exemplo, na época na década dos 70, que eu nem sei se vocês eram nascidos. Eu sou de 66. Ai, que depressão. Deprimente. Eu agora... só em 76. Não, ele pode eu ser já meu era. filho, isso é o pior para mim. Você é mais novo que a minha filha. Vamos pular essa parte. Mas nos anos 70, eu lembro de meu pai acordar cedo e ficar na fila para comprar leite. Eu lembro disso, nos anos 70, em New Jersey. Eu lembro que minha mãe tinha um carro, um Le Mans, e tínhamos também um Woody Station Wagon, que nós só podíamos botar gasolina de acordo com a placa. Se fosse ímpar, era na segunda, se fosse par. Rodízio, que nem em São Paulo. Hoje ainda tem, né? Não para abastecer, tem rodízio para circular. Como pode ser? Por causa de trânsito. Por conta do trânsito. Tem um dia da semana que você não pode usar de carro. Tem dias que eles eliminam. Você faz revisamento, Se a placa do teu carro é final tal, nesse dia você não pode ir para rua. E como é que você vai trabalhar? Aí, normalmente as pessoas têm outros transporte carros. Coletivo ou carona. Mas quem não tem? Não, eu tenho amigos que têm 3, 4 carros. Mas se você só tem um? Aí você vai ter que ir de Uber, de táxi, Se de vira. ônibus, de metrô, de trem. Bom, ok. Então, nos anos 70 teve isso, o problema do petróleo, o finalzinho da guerra do Vietnã, Sim. os direitos civis, aquela confusão toda. E eu me lembro que as coisas começaram, aquela época foi muito ruim. Mas, para responder a sua pergunta, os últimos, quando o Trump entrou, vamos começar com o final, do Obama para cá. Quando o Obama entrou, o Obama tinha um mandato perfeito, o sonho de todo presidente. Ele era democrata, o Senado era democrata e a Câmara era democrata. Ele poderia ter feito muita coisa. Isso é o maior enganador da história. Ele poderia ter feito coisas que nós consideraríamos ruins por ser do Partido Democrata ou coisas boas. Ele não. Ele se dedicou totalmente em detonar o sistema de saúde dos Estados Unidos. Ele é um marxista radical. E eu falei, gente, perdi tempo Ele perdido. ganhou o Prêmio Nobel da Paz e quando estava jogando bomba num monte de países. Mas Luiz, ele ganhou o Prêmio Nobel da Foi o Paz primeiro presidente popstar. antes dele começar a governar. E ele Porque ele é um estava presidente autorizando, popstar. ele estava jogando bomba lá na Síria. O Obama é o no melhor Afeganistão. exemplo da visão estética de mundo. Ele é reverenciado pela turma artística. É um machine. Veja como a ele é um imprensa, símbolo. já mostrei isso no 4x4, como a imprensa trata o Obama. Você olha
olha, tem uma série de capas da Time com o Obama. O cara é Deus. E as capas com o Trump são todas caricaturas do Trump, como um diabo, como alguém pegando Hitler, fogo. Mas ali começou, não só o esgarçamento do tecido social, acho que o presidente que ia ser o presidente pós-racial foi o que mais fomentou a divisão com base em raça. Sim, foi. E o Clinton, antes dele, foi boa gestão econômica. Mas muita gente ignora também o choque de tecnologia, globalização, entrada da China no mundo. Aquele assessor dele que está ainda vivo, o Carville, foi quem cunhou aquela It's the economy, stupid. Porque o Clinton realmente tinha um legado econômico positivo, em que pese não ser tanto assim mérito dele. Agora, dali para frente começou a deteriorar muito. E Ingrid, eu sou economista. As contas públicas, esse país tem mais de 33 trilhões de dólares de dívida pública. Isso é e cada vez mais. Não, isso é insustentável. O custo de vida aqui, você falou a verdade. Eu vou ao mercado, eu agora chego ao ponto que o meu marido fala, mas por que você não comprou? Eu falei, não é uma questão de não poder. Graças a Deus eu posso comprar. Mas quando eu tenho problema de alergia, não posso comer isso, não posso comer aquilo, um exemplo, eu tenho um biscoitinho que vem acho que é da Dinamarca ou da Noruega, que eu compro no Trader Joe's. Trader Joe's é o lugar que eu mais faço compra agora. Quase não vou no Publix. Esse biscoitinho, há 2 semanas, ele era R$1,99. Eu fui agora, 2 semanas depois eu fui comprar e ele tá R$4,49. Aquela loja Five and Below tem que ser hipócrita. Porque não tem mais nenhum produto de 25. Não é mais $1, é $1,25 ou $3 e $5. Mas quando você vê isso, mas tá fora de controle. Mas já vem os últimos 4 anos, realmente. E a pergunta que eu pergunto, você está melhor hoje ou você está melhor há mais de 4 anos atrás? Sim, com Trump. Eu sei o 401k. E é mais aquela, você aceita votar numa mulher que mentiu 4 anos sobre o presidente? Outra coisa, e não é porque ela é mulher. As pessoas acham que você não suporta mulheres, você não é pró-mulher. Gente, não tem nada a ver. Eu escolho o candidato... Não suporta é apoio, que você quis dizer. Support. Apoia a mulher. Você não apoia a mulher. Não, eu apoio o indivíduo, o ser humano... Meritocracia. Exatamente, a meritocracia. É isso que eu acredito. Eu não acredito que você deve ganhar uma medalha só porque você participou. Você vai ganhar medalha se você for o melhor. Se você não ganhou, então vai para casa e treina de novo. Essa é outra tática usada por essa turma. Biden, Harris, Woke, não existe meritocracia. Que é a divisão. Não, e a divisão da humanidade, né? Entre homens e mulheres, héteros, homossexuais, a meritocracia 62 gêneros. É um instrumento de domínio do homem branco, não sei o que. Os colonizadores. A Kamala Harris é tão radical que ela fala que o importante não é equality, que é o pilar principal desse país. Igualdade perante as leis. Ela quer equity, que é a igualdade de resultados. Isso é socialismo, gente. E as frases dela, you have to be unburdened from what has been, essa frase não é dela, essa frase é do Marx. Não, e ela repete isso toda hora. 30 vezes. 30 vezes. Ela não sempre a mesma coisa. O que eu posso dizer a favor mas dela... Mas ela foi criada por uma mãe de classe média. Toda a resposta ela fala isso quando tá difícil. Não, mas o que você faria das borsas? Eu fui criada por uma família de classe média. A única coisa que eu dou a palmatória a ela é que ela sempre fala a mesma coisa. Ela fala tudo a mesma coisa e não fala nada. E não fala nada. E não Tem é porque um é vídeo mulher. muito interessante que faz uma sobreposição de vários discursos dela em várias situações, vários locais diferentes, em várias datas diferentes, falando as mesmas coisas. Não só essa frase. Nós vamos ter uma festa na minha casa. Bom, festa, digo eu, meu marido, vamos trazer uma televisão. Nós temos a nossa televisão de 90 polegadas. Ele vai trazer uma outra menorzinha. Vamos convidar uns amigos exagerados? Não foi eu que comprei, foi ele. Eu quero uma dessa para minha sala. Lá de casa é desse tamanho. Veio com a casa. 90 polegadas. Nossa, é muito grande. O nosso sofá a gente tem que sentar assim. E nós vamos ficar a noite acompanhando inteira... a apuração. Nossa, 2020 demorou, né? Não, nós fomos dormir em 2020. Demorou muito. Ele é de Pensilvânia. Nós fomos dormir felizes da vida. O Trump ganhando a Pensilvânia. Quando acordamos, tinha 700 e tantos mil votos que encontraram. Então, dessa vez a gente não vai dormir. Vamos ficar a noite inteira, vamos ficar olhando. Para não deixar ninguém encontrar nada, né? Vamos ficar os dois ali com os amigos e vamos ficar olhando, bebendo vinho até madrugada de quarta-feira. Pode avisar, quarta-feira eu não estou lá. Dia 6 não vai ter expediente. Eu vou estar acordando depois das eleições. Eu tô
tô contando os minutos. Estou muito animada. Não fui convocada ainda, o que é coisa boa para mim, porque não tive que fazer mala. No Brasil teve algoritmo, né, também, né? Bolsonaro entrou no Nordeste, ritmo, Lula subindo no mesmo ritmo. No primeiro e no segundo turno, o gráfico é exatamente igual. Quem que você acha que vai ganhar? Eu acho que vai ganhar o Trump, eu estou otimista, eu espero muito que ganhe, acho muito importante a eleição. Por vários motivos, bolsa de apostas, momentum da campanha, swing states, pesquisas que estão dando empate técnico, o que é muito ruim para os democratas, porque tem Califórnia e Nova York que pesa muito do ponto de vista populacional, aqui é o colégio eleitoral. Eu estou achando que o Trump leva essa. E você, o que você acha? Eu acho que os eleitores de St. Cloud, de São Clodoaldo, que é onde eu estou morando, a vontade daqueles eleitores vai prevalecer nacionalmente, o Trump leva. E para nossos clientes, as pessoas que acompanham a gente, que sempre fazem a mesma pergunta, mas é verdade, se o presidente Trump ganhar, vai acabar com a imigração? Não. E para ser certa, nem o Biden, nem o Trump não vai. se metem com, ou a Kamala vão afetar Os Estados Unidos a imigração precisam legal. de imigrantes legais. Eles precisam. Eles querem a sua mente, eles querem o seu talento, eles querem o seu know-how e eles querem eles querem dinheiro. Mão de obra para serviços que eles não querem mais executar. Exatamente. Não tem nada de errado nisso. Para a imigração, tanto faz, um ou outro. Mas a imigração ilegal, ela vai sofrer. Olha, foi muito obrigado por vir. Você é mais pertinho, você, poxa, veio de longe. Obrigado, Luiz. Obrigado a você. Foi muito legal e um dia fazemos outro mais. Fechado. Depois das eleições. Para comemorar, a gente Aí eu vou lá em Orlando, a gente faz lá. Bota uns salgadinhos, um champanhe. A gente faz lá, a gente vai lá e a gente faz lá em Orlando. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado a você, Ingrid. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.